Hi everyone, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar para vocês as atividades do segundo ano do ensino médio de língua inglesa no PET volume 4. As atividades dessa semana começam na página 111 e o tema continua sendo a compreensão escrita, a leitura em língua inglesa, porque são muitas questões a serem consideradas quando a gente trabalha leitura, né? É uma habilidade em inglês um tanto complexa e merece muitas considerações. Na página 111, pessoal, temos algumas perguntas aqui, perguntas pessoais, mas que vão ajudar vocês. De que forma? Essas três perguntas: o que é felicidade para você? Na sua opinião, quais são os principais fatores para alguém ser feliz? O que você faz para sentir feliz consigo mesmo, com os outros, com a natureza e o que nela vive? Essas perguntas, pessoal, são feitas como atividade de pré-leitura, uma forma de preparar o leitor para o assunto que será abordado. Por quê? Quando essas perguntas são feitas, isso já ativa na mente de vocês o conhecimento prévio que vocês têm sobre o assunto ou as experiências. E, consequentemente, isso vai facilitar a compreensão de vocês depois quando vocês forem ler o texto, porque vocês já vão saber em português informações ou experiências que vocês têm sobre o assunto, e isso vai facilitar. Vocês só vão transferir as experiências e conhecimentos de vocês para a língua inglesa. Eu queria deixar claro, pessoal, essa segunda questão aqui, ela é muito genérica, né? Na sua opinião, quais são os principais fatores para alguém ser feliz? Não existe uma fórmula para alguém ser feliz, né? Temos que considerar a individualidade de cada um. Mas então, quando vocês forem responder essa questão, respondam geralmente, de maneira geral, o que você acha quais são os principais fatores para alguém ser feliz, por exemplo, ter saúde, enfim. Mas vocês podem enfatizar que não há uma fórmula, ok? Não tem problema dessa resposta. Já a pergunta 1 e 3 é pessoal, pergunta sobre vocês, qual a opinião de vocês, o que vocês fazem com relação à felicidade. Depois, pessoal, a gente chega na primeira parte do texto e temos as instruções aqui. Vamos conhecer parte de uma matéria que trata sobre o tema felicidade na juventude, cuja versão está completa Aqui tem um site, para caso vocês queiram ver a matéria completa, ok? Muito interessante. Se vocês se interessam pelo tema felicidade e adolescência, consultem esse site. Agora, pessoal, no exercício anterior, vocês tiveram algumas perguntas. Essas perguntas feitas na atividade de pré-leitura vão ativar o conhecimento prévio ou as experiências do leitor sobre o assunto, e assim a compreensão do texto em língua estrangeira ficará bem mais fácil. Agora vocês têm o texto aqui, está dividido por partes e essa primeira parte tem 2 parágrafos. Então agora entra aquela questão de fazer uma leitura total do texto, porque com a atividade de pré-leitura, né, vocês já sabem do que o texto vai tratar, que é felicidade na juventude. E agora, pessoal, os cognatos, as palavras já conhecidas e repetidas e o contexto ajudaram vocês a ter uma ideia geral do texto, ok? Então vocês podem fazer uma leitura total do texto sem pararem para procurar palavras desconhecidas, porque vocês vão conseguir obter a ideia geral ao final dessa leitura, ok? Por utilização dessas estratégias e da atividade de pré-leitura, ok? E aí, pessoal, depois no exercício 4, é um exercício de preencher lacunas e pede para que vocês completem a sequência de ideias de acordo com o texto acima. É a primeira vez, né, desde desse ensino remoto, que a gente tem uma atividade de preencher lacunas. Quando vocês tiverem que fazer uma atividade de preencher lacunas, pessoal, leiam com bastante atenção as informações que estão antes da lacuna, depois, vejam o número de palavras que faltam, porque isso vai facilitar para vocês. Agora vocês vão ter que ler o texto novamente, mas dessa vez não fazer uma leitura total, e sim procurar localizar informações específicas. Aqui, e tentem antes de procurar, pessoal, as palavras, deduzir qual é o tipo de informação que está faltando. Por exemplo, em média mais de, está falando de média e mais de,
tá faltando um número aqui, certo? Então vocês vão escanear o texto, né, passar os olhos pelo texto para procurar por números. E, consequentemente, as palavras a seguir, as palavras que faltam nas outras lacunas, vão estar na sequência, certo? Vamos ver aqui outros exemplos. O que pode ajudar vocês também, pessoal, é o seguinte: procurar palavras-chave, ó. O site, aí vocês vão passar os olhos pelo texto e procurar o site. Então, ó, the site, na segunda linha. Lembrando também, pessoal, que essas informações, essas questões sempre aparecem, geralmente aparecem, na verdade, na sequência. Então, a primeira frase a ser preenchida vai estar na primeira linha, a segunda provavelmente na segunda, ok? Para que seja coerente, certo? Depois, mais um exemplo aqui, ó, morrem de. Aí vocês vão escanear o texto, né, passar os olhos pelo texto para procurar a palavra morre de, ó, die from. E assim sucessivamente, pessoal, vai ficando meio que automático, ok? Porque está na sequência. Então, vão procurando as palavras-chave e completando as lacunas. Outra questão também, pessoal, se aqui está pedindo morrem de, que tipo de informação vai ser aqui na lacuna? Vai ser um número? Não. Se está falando morre de, a gente espera que seja uma causa. E aí vocês vão escanear o texto e procurar possíveis causas de morte. Por exemplo, suicide, cancer, ok? Aqui, continuando, a importância aqui no segundo parágrafo desse exercício, ela é a palavra-chave. Então, vão ao texto e procurem a importância, então, the importance, e assim sucessivamente, ok? Fica meio que automático. Depois, pessoal, na página 112, nós temos a segunda parte do texto, e vocês vão fazer aquelas técnicas, vão utilizar aquelas técnicas, estratégias que vocês já estão acostumados. Vocês vão, já sabem que o tema do texto é felicidade na adolescência, na juventude. Então, vocês agora vão continuar a fazer uma leitura total do texto, uma primeira leitura, pelo menos uma leitura total do texto, os cognatos, as palavras conhecidas, repetidas, a leitura da primeira parte do texto, o conhecimento de vocês sobre o assunto, já vai fazer com que vocês compreendam melhor o texto. Ok? Depois que vocês fizerem essa primeira leitura, vocês vão ler aqui na pergunta, focar nas palavras-chave. Ok? Então, quais são as palavras-chave dessas perguntas? Aqui na 5 é artigos e estudos. Então, artigos e estudos, pessoal, vocês sabem que vocês vão passar os olhos sobre o texto para encontrar as palavras-chave. Então, ó, the benefits of a happy adolescence transcend the teenage years as reported in many recent news articles, studies. Então, ó, articles, studies. Então, a resposta provavelmente estará aqui, ok? Lembrando também que esse é um novo texto, então as respostas às perguntas vão estar na sequência. Então, essa aqui é a primeira pergunta, a resposta vai estar no primeiro parágrafo e assim por diante. Na 6, afinal, a adolescência é um período feliz ou um tempo difícil da vida de uma pessoa? Explique a oração. Adolescence can at times be difficult. There is also ample data that it can be a time of creativity, compassion, and connection to adults and peers. Então aqui, pessoal, quer que vocês expliquem essa oração. E aí eu sugiro que vocês localizem esse trecho no texto e vejam as informações que venham logo após ele. E vocês vão encontrar os detalhes de que precisam para responder essa questão. Essa questão aqui, pessoal, vai ser um pouco mais complexa se vocês não tiverem um nível intermediário, pelo menos de inglês. Então, como vocês estão fazendo esse estudo em casa, vocês podem e devem utilizar os recursos que vocês tiverem disponíveis, como tradutores e dicionários, para vocês irem treinando bastante e irem ficando cada vez menos dependentes desses auxílios, certo? Então vamos localizar aqui essa oração. Adolescence, no segundo parágrafo. Adolescence can at times be difficult. Achamos aqui. Provavelmente a resposta estará logo após
essa oração, ok? E aí vocês vão explicar com as palavras de vocês, usando as informações do texto, mas com as palavras de vocês. Ok? Bem aqui no segundo parágrafo. Na 7, nesse texto, como é explicada a relação renda-dinheiro que se tem e a felicidade? Justifique sua resposta. Novamente, foque nas palavras-chave das perguntas, passe os olhos sobre o texto para encontrá-las. Então, as palavras-chave dessa pergunta é renda e dinheiro. Provavelmente, eu acho que todos vocês sabem como se diz dinheiro em inglês, né? Que é money. Aí vocês vão passar os olhos pelo texto e procurar a palavra money. Se não acharem, procurem alguma coisa que esteja relacionada a isso. Por exemplo, riqueza, bens materiais, por exemplo, compra, ou até renda. Como se diz renda em inglês? Ok? Aí vocês podem procurar, porque a palavra money não aparece aqui. Ok? E aqui, pessoal, estou pedindo para que vocês justifiquem a resposta de vocês. Então, vocês vão justificar utilizando exemplos do texto, certo? E essas informações vão ser encontradas no texto. Na 8, dê seu posicionamento sobre a oração. Teens are happiest when connecting to others, not necessarily when purchasing goods. Então aí vocês vão precisar saber o que significa essa frase para poderem dar o posicionamento de vocês. E então aqui vocês não vão utilizar informações do texto e sim a opinião de vocês sobre esse assunto, ok? Aí vocês vão ter que saber o significado, utilizem o dicionário, o tradutor para entenderem e respondam em português com as palavras de vocês, qual a opinião de vocês sobre esta oração, ok? Bom, pessoal, essa semana são essas as atividades. O Google Forms referente às atividades dessa semana já está disponível no Google Classroom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em me procurar. Me procurem preferencialmente pelo Google Classroom ou por e-mail ou redes sociais, ok? O Conexão Escola só utilizo durante o horário de aula. So, thank you so much for watching. Until next time.